Clame o nome do Senhor nessa noite, querido, exalte o nome dele. Clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Pai nosso, todo o céu clama por Ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. Pai nosso, todo o céu clama por Ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. Cante, Pai nosso, Pai nosso, todo o céu clama por Ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. Pai nosso, todo o céu clama por Ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. 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 Ouvimos o som do céu. Espírito vem, Espírito vem nos transformar. Espírito vem, barreiras quebrar. Espírito vem, Espírito vem nos transformar, nos transformar. Espírito vem, barreiras quebrar. Jesus, Teu nome vamos exaltar. A glória do Senhor vem derramar. Aviva as nossas vidas hoje aqui. Jesus, Jesus, Teu nome vamos exaltar. A glória do Senhor vem derramar. Aviva em nossas vidas hoje aqui. Cante, Pai nosso, Pai nosso, louvores o
O som do céu, cante Pai Nosso, Pai Nosso. Todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. O som do céu, o som do céu nesse lugar. O som do céu. O som do céu neste lugar. Ouvimos o som do céu. Ouvimos o som do céu. Ouvimos o som do céu. O som do céu. Espírito vem, Espírito vem nos transformar. Espírito vem quebrar as barreiras, barreiras quebrar. Espírito vem nos transformar, nos transformar. Espírito vem, Espírito vem, barreiras, barreiras quebrar. Cante. Espírito vem nos transformar. Espírito vem, Espírito vem, barreiras quebrar. Espírito vem, Espírito vem nos transformar. Espírito vem. Barreiras quebrar. Jesus, Jesus, teu nome vamos exaltar. A glória do Senhor vem derramar. Aviva em nossas vidas hoje aqui. Jesus, teu nome vamos exaltar. Jesus, teu nome vamos exaltar. A glória do Senhor vem derramar. Aviva em nossas vidas hoje aqui. Em nossas vidas hoje aqui. Em nossas vidas hoje aqui. Em nossas vidas hoje aqui.
Jesus, eu te amo mais que tudo. Jesus, eu te amo mais que tudo. Cante comigo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo mais que tudo. Jesus, eu te amo mais que tudo. Nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais. Nada mais me só você, só você, só você, só você, só você, só você, só você. Jesus, Jesus, eu te amo mais que tudo. Jesus, eu te amo mais que tudo. Nada mais me satisfaz, nada mais. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz. Nada mais. Nada mais me satisfaz. Só você, 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 só você. Só você, só você, só você. Cante nada mais me satisfaz. Nada mais. Nada mais me satisfaz. Só você, 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 só você. Só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz, nada mais. Nada mais me satisfaz. Só você. Só você, só você, só você, só você,
Só você. Só você, Senhor. Só você. Só você. Nada mais me satisfaz, nada mais. Nada mais. Só você, só você. Só você. Só você. Só a tua presença, Senhor, me satisfaz, Senhor. Só você, Senhor. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração, Senhor. Só você, só você, só você, só você, só você. Só você. Você pode levantar suas mãos e dizer isso. Só você, só você, só você, só você, Senhor. Só você. Exalte a Ele nessa noite. Só você. Só você, só você, só você, só você. Exalte a Ele. Só você, só você, só você. Nada mais. Só você, só você, só você. Só você, Senhor. Só você, só você, só você. Nada mais me nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, 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 só você. Só você, Senhor. Nada mais o satisfaz. Aplauda o Senhor, querido, nessa noite. Só você, Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar, querido.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Jesus é maravilhoso, amém? O pastor Roberto não está aqui hoje. Ele está um pouco com a garganta rouca. Esse encontro dos homens, ele falou bastante. E agora ele está se preparando também, que ele tem que estar junto lá no encontro dessa semana. Tem que falar mais um pouco. E aí ele pediu para mim estar nesta noite trazendo uma palavra. Amém? Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de reflexão. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite essa palavra. E existem alguns versículos que a gente precisa fazer abordagem para a gente entender um pouco a respeito dessa reflexão muito importante para nossas vidas. Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia de início lá na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versos 16, e depois nós vamos ler o versos 17. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 3, versos 16, e na sequência depois a gente lê o versículo 17. Amém? Olha o que diz aí o versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, vamos pensar um pouco a respeito desse versículo. Apóstolo Paulo, ele está falando de algo que o próprio Jesus já tinha falado quando ele estava em carne nessa terra. Se a gente formos lá para João, Evangelho de João, capítulo 14, vamos ver o que Jesus falou antes de Paulo falar esse versículo que nós lemos agora. Se você puder me acompanhar, João, capítulo de número 14, Jesus, ele está aqui falando a respeito da promessa do Espírito Santo. No versículo 15 a seguir, Jesus, do capítulo 14 de Evangelho de João, versículo 15, Jesus está fazendo aqui uma promessa a respeito do Espírito Santo. E ele começa dizendo assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Versículo 22, disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Versículo 23, Jesus respondeu e disse:
e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, antes de Paulo falar essa carta aqui aos Coríntios, a respeito da nossa pessoa, o nosso corpo, sendo templo ou morada, habitação do Espírito Santo, Jesus já tinha falado atrás, a respeito do que? Se vós me amás, venha obedecer os meus mandamentos, então o meu Pai o amará também, e nós viveremos para ele e faremos nele morada. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, quando você olha esse versículo, entende esse versículo no seu espírito, sabe o que nos faz pensar a respeito? É que nós temos um privilégio que muitas pessoas não têm. Você imagina se alguém de muita importância nesse mundo secular, alguém muito popular, alguém importante, ligasse para você e dissesse para você o seguinte: eu vou estar em Mojimirim por esses dias, eu não queria ficar em nenhum hotel, eu queria ficar na sua casa por alguns dias. O que você na hora, irmão, pensaria a respeito? Alguém muito importante ligasse para você e falasse: eu vou ficar na cidade e não quero ficar em hotel nenhum, mas eu quero ficar na sua casa, vou ficar na sua casa pelo menos uns 7 dias. Você se sentiria a pessoa mais privilegiada da cidade? Ou eu vou recepcionar a pessoa mais importante? E se fosse alguém que você o admirasse, alguém que você tivesse uma admiração muito grande por aquela pessoa, ligasse para você e dissesse: quero ficar na sua casa 7 dias, você se sentiria a pessoa mais privilegiada. A Bíblia fala que Jesus, certa vez, ele estava entrando numa cidade e havia muita gente, todo mundo queria falar com Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, e a Bíblia diz que naquela ocasião houve um homem por nome Zaqueu. Vocês conhecem muito bem a história. Zaqueu, falaram muito a respeito de Jesus, a fama de Jesus correu tanto, Jesus se tornou tão famoso, que todo mundo queria conhecer Jesus, todos queriam saber quem era esse tal de Jesus, que estava fazendo coisas maravilhosas, estava curando, estava libertando, estava dando vista aos cegos, enfim, a fama de Jesus correu por toda parte, todo mundo queria conhecer. A Bíblia fala que as pessoas vinham de longe para ver Jesus, para ser tocado por Jesus, para falar com Jesus, e no meio de todas essas pessoas, houve um homem chamado Zaqueu, que também ficou sabendo da fama de Jesus, e ele queria conhecer. A Bíblia diz que ele queria conhecer Jesus, mas Zaqueu tinha uma dificuldade, o tamanho dele não era um tamanho legal, a altura dele era uma altura baixa, e aí a Bíblia diz que ele procurou um lugar estratégico, e ele viu uma figueira brava, e ele correu, subiu naquela figueira e ficou numa altura aonde, não, quando ele passar eu vou olhar para ele, eu vou ver ele de perto, saber quem que é. E a Bíblia diz que Jesus passou, e quando Jesus está passando, Zaqueu lá olhando, admirado de ver o homem famoso, né, aquele que todo mundo estava falando. Aí de repente a Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Por que, Senhor? Desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Irmão, você imagina como que Zaqueu, irmão, acho que ele nem desceu, ele pulou de cima daquela árvore. Pulou, queria nem saber. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou posar na sua casa. Você imagina Zaqueu, a alegria e a inveja ao mesmo tempo de outras pessoas. Ô louco, Senhor, estou andando com o Senhor já faz 3 dias, e o Senhor não quis posar na minha casa, vai posar na casa desse homem, ele é um pecador.
E Zaqueu ficou numa felicidade. A Bíblia não fala, mas eu acredito que Zaqueu, irmão, rapidamente correu para a casa dele e fez por onde ajeitar, deixar tudo arrumado, porque Jesus ia ficar na casa de Zaqueu uma noite. Então, o que Paulo está querendo nos falar aqui, irmãos? Que nós, cristãos, filhos de Deus, somos templos do Espírito Santo, morada do próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Isso é privilégio. Privilégio, você ser morada do Deus que é Criador dos céus e da terra. Antigamente, lá no Velho Testamento, se você ler o Velho Testamento, você vai descobrir que o Espírito de Deus, ele vinha sobre alguns homens, como por exemplo, reis, sacerdotes e profetas e juízes. Esses homens eram privilegiados, porque só eles tinham, por alguns momentos, em algumas circunstâncias específicas, eles tinham o privilégio de ter o Espírito de Deus sobre eles. Mas agora você vem para o Novo Testamento, nova era, a nova dispensação, a nova aliança, a dispensação da graça. Aí Jesus está falando, e eu rogarei ao Pai para que mande outro Consolador no meu lugar, para vocês não ficarem órfãos. O Espírito Santo, ele estará com vocês e estará em vocês. O que eu entendo com isso, irmão? Que o Espírito Santo hoje, ele não está sobre a igreja, ele está na igreja. Ele não está sobre você, ele está em você, dentro de você. Então por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, e não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O que é isso, irmão? É privilégio. É privilégio. Jesus falou lá em João, que esse Espírito que nós temos dentro de nós, o mundo não tem, e não tem porque não o conhece, mas nós conhecemos, porque ele habita em nós. Privilégio. Você é uma pessoa privilegiada, porque você recepciona dentro de você a pessoa bendita do Espírito Santo. Mas tem um porém. Esse privilégio, ele vem com responsabilidade. Recepcionar uma pessoa de suma importância, irmão, requer muita responsabilidade. Você não recebe alguém na sua casa que tem uma posição de honra, de respeito, de qualquer jeito. Você não abre a porta da sua casa, entra aí, se vira, fica à vontade, o que tem, e é isso aí. Não, você tem o capricho de correr, arrumar, preparar. Por exemplo, convidamos uma pessoa para vir fazer um trabalho de louvor, de ministração, de seminário, seja o que for. Aí o que você faz? Ele vai posar na sua casa. Uma semana antes, você já deixa um quarto preparado, um guarda-roupa vazio, a cama, tudo certo. Para quê? Para ele ter o lugarzinho dele. Se você pregar na Bíblia, você vai descobrir lá em Livros de Reis, que a Bíblia fala que um homem de Deus, toda vez que ele passava na casa de uma mulher, ele parava e ele tomava café com aquela família, orava sobre aquela família. A Bíblia diz que a mulher observava ele e falou para o marido dela assim: tenho observado que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Temos que valorizá-lo, temos que zelar por ele, temos que fazer o melhor por ele, porque ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte: vamos construir um quarto a mais em cima, vamos fazer um quartinho, colocar uma cama,
colocar um guarda-roupa, mobiliar tudo certinho, deixar para ele. Quando ele passar aqui, ele posa aqui, ele passa a noite conosco. Ou seja, eles tiveram cuidado de gastar um pouco e arrumar um lugar para que aquele homem ficasse. Por quê? Porque viram que ele era um homem importante, ele era um santo homem de Deus. Então, a mesma coisa, quando Paulo fala, e vós sois o templo de Deus, e vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, é privilégio. Mas esse privilégio, ele requer responsabilidade. Você não pode recepcionar a pessoa bendita de Deus no Espírito Santo em nossas vidas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não consegue ficar à vontade em qualquer lugar que esteja de qualquer jeito. Se você ler o Velho Testamento, você vai encontrar entre as tribos que tinha na época, as 12 tribos, uma tribo chamava a tribo de Levi. Da tribo de Levi saía os levitas, e da linhagem dos levitas surgia então os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Essa tribo, elas tiveram terras, mas não tinha poder de usufruí-la. Por quê? Porque eles foram separados exclusivamente para quê? Para cuidar do tabernáculo de Deus. Aí, esse tabernáculo que a Bíblia fala lá no Velho Testamento, foi quando Moisés saiu do Egito. Deus então deu para Moisés o desenho, deu a maquete para Moisés criar o tabernáculo, que era uma tenda portátil que eles montavam e desmontavam. Então, conforme eles iam andando, aquela tenda andava junto com eles, que era o tabernáculo. E nesse tabernáculo havia o pátio externo e o pátio interno, e no pátio interno havia duas salas, a sala dos santos e a sala dos santos. Ou seja, era tudo feito da melhor forma, com toda a organização. E os levitas e os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham a responsabilidade de cuidar, de zelar do bem-estar desse tabernáculo. Por quê? Porque nesse tabernáculo se fazia todo o procedimento para oferecer a Deus holocausto e sacrifício. Então, lá dentro do tabernáculo, entre tantos utensílios que tinha sagrados, havia um que era mais ainda, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança dentro do tabernáculo significava a presença de Deus entre a humanidade, entre os homens, no tabernáculo. Então, eles tinham um cuidado muito grande de não deixar que nada impuro viesse predominar no tabernáculo, porque era um lugar santo. Olha a responsabilidade que eles tinham. Aí, se você for caminhar na Bíblia, você vai encontrar que alguns homens que começaram a cuidar de forma relaxadamente, morreram. Por exemplo, Ofni e Finéias morreram. Outros morreram. Por quê? Porque começaram a tratar aquilo com uma forma sem responsabilidade, sem zelo. A Bíblia fala de uma passagem em que quando os hebreus começaram a se prostituir com outros povos inimigos, e chegaram numa audácia tão grande no questão de prostituição, que um casal que estava ali se prostituindo, começou a querer se prostituir na porta do templo, aonde era feito cultos em louvor e adoração a Deus. Aí um sacerdote viu aquilo, ficou indignado com aquilo, e a Bíblia fala que ele pegou uma espada e atravessou aquele casal e os matou. Quando você olha para isso, você fica até assustado. Nossa, o sacerdote matou um casal com uma espada porque estava se prostituindo na frente da porta do templo. Mas lá na frente, você vai encontrar Deus falando o seguinte: por causa do zelo do sacerdote Eliezer, se não me engano, por causa do zelo desse sacerdote, eu não vou eliminar a linhagem sacerdotal, por causa de um sacerdote que teve zelo pela minha casa. Aí, esse privilégio que nós temos, irmãos,
exige de nós responsabilidade, exige de nós zelo, cuidado para com aquilo que não é nosso, que é a casa de Deus, que é o nosso corpo. Aí, no versículo 17, olha o que Paulo fala: e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha aqui, irmãos, que privilégio, e que exige responsabilidade e zelo. Deus está dizendo através de Paulo: se alguém destruir, então a Bíblia está dizendo que você precisa tomar cuidado, porque alguma coisa pode vir a acontecer ao ponto de destruir o templo, que é a sua vida. E aí a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é sua, porque ele está dizendo: e se alguém destruir, Deus o destruirá também, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o seu corpo não é seu, o seu corpo não lhe pertence, e se ele não lhe pertence, e não é seu, não é propriedade sua, é propriedade de Deus, e Deus está dizendo que você tem responsabilidade de zelar e de cuidar desse templo, você não pode fazer o que você acha, o que você pensa com o seu corpo, com a sua vida, naquilo que você acha que você tem que fazer, porque não é seu. Você precisa saber se aquilo que você vai fazer é algo que está dentro da permissão de Deus. Então, por exemplo, lá em 6, aí mesmo em 1 Coríntios, capítulo 6, olha o que Paulo continua falando. Ele fala assim: qual responsabilidade nós temos? De cuidar. Muito bem. Então, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Eu não posso fazer aquilo que eu desejo fazer. Por quê? Porque ele não é meu. Ele tem um dono. E o dono chama-se Espírito Santo. Aí no versículo 12 do capítulo 6 de 1 Coríntios, olha o que Paulo continua nos ensinando a respeito da responsabilidade que temos, ou do zelo que nós temos que ter com a nossa vida. Ele fala assim no versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha a responsabilidade. Nós temos, irmãos, em Cristo Jesus, a liberdade. A Bíblia diz em João 8,38, se não me engano, 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres. Somos livres em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Então essa liberdade que nós temos em Cristo, irmãos, ela tem um limite. Eu sou livre. Então eu sou livre, eu posso assistir qualquer coisa. Não tem nenhum problema. Uma irmã, uma vez, chegamos nela e falou: irmã, essa novela que você está assistindo aí, ela te traz alguma edificação espiritual? Aí ela usou a Bíblia, irmão. Ela falou assim: irmão, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e que nós somos livres, nada nos prende. Eu falei: concordo, irmã, mas a Bíblia está dizendo que nem todas as coisas que me são lícitas me convêm. Então, o que você precisa saber? Até onde você pode ir com a sua liberdade? A sua liberdade tem um limite. Você não pode entrar em qualquer lugar que você acha que você tem que entrar. Você não pode sair fazendo o que você acha que você tem que fazer, porque você é livre. Eu sou livre, irmão. A sua liberdade tem um limite. O apóstolo Paulo está dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí, se isso não for suficiente, lá para frente, lá no capítulo 10 e no versículo 23, ele dá mais uma reforçada a respeito disso, dizendo o seguinte, no versículo 23 do capítulo 10: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender aquilo que vai trazer edificação espiritual para a sua vida. Então, aonde você estiver andando, uma coisa interessante que eu quero que você entenda: o tabernáculo do Velho Testamento, no deserto, ele era um tabernáculo portátil. O que é isso? Ele montava no lugar, desmontava, andava para outro lugar e montava. Ou seja, ele estava sempre em movimento. O que isso quer dizer? Uma vez que eu sou templo do Espírito Santo, e eu sou um templo portátil, porque, irmãos, eu não fico só no lugar. Você não é templo de Deus somente aqui, na quarta-feira ou num domingo. Você é templo de Deus lá onde você trabalha. Você é templo de Deus lá onde você estuda. Você é templo de Deus lá no centro da cidade. Você é templo de Deus aonde você estiver, na sua casa. Você é morada de Deus. Qual era a responsabilidade dos levitas, entre tantas responsabilidades que eles tinham com o tabernáculo de Deus? Havia muitas coisas importantes lá. Uma delas, sabe o que era? Manter o fogo do altar do sacrifício aceso. Era responsabilidade, não pode deixar o fogo apagar. Por quê? Porque se o fogo apagar, a carne não vai ser queimada. E se não for queimada, não tem como ser recebida por Deus. Por quê? Porque toda a carne, quando chegava para o sacerdote, ele pegava, levava para o altar chamado altar do sacrifício. Ele matava aquele animal e colocava no altar que tinha um fogo embaixo. Aquele fogo já estava aceso, queimava aquela carne, e a fumaça da gordura daquela carne subia para Deus, e Deus recebia aquilo como louvor e adoração ao seu nome. Mas tinha que ter fogo. E a Bíblia fala o que a respeito disso? Não extingueis o Espírito Santo. Dentro de nós existe o fogo do Espírito para nos manter aquecido e queimar o que? A carne. Irmão, porque a carne é terrível. A carne é terrível. Jesus falou: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é terrível. Se você não manter o fogo aceso para queimar a carne, as concupiscências da carne, irmão, você está morto. Você vai adorar a Deus e sua adoração não vai chegar no teto, irmão. Por quê? Porque a sua adoração vai ser uma adoração superficial. E Jesus falou isso. Quando ele chegou em Jerusalém, estava todo mundo adorando ele. Jesus falou assim: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Você já chegou a pensar ou a pesar a sua adoração? Se de fato aquilo que você está adorando está chegando diante de Deus? Por quê? Porque se não tiver fogo, a chama do Espírito ardendo dentro de nós, mas para que haja esse fogo tem que ter lenha. E o que é lenha, irmãos? Lenha é a palavra, lenha é a oração. Se você não manter uma vida de oração com Deus no seu dia a dia, não tem fogo, não tem chama do Espírito Santo, não tem intimidade, não tem comunhão. Não tendo comunhão, não tem como você conseguir adorar a Deus. Mas tinha uma outra coisa lá no tabernáculo também que era maravilhoso. Quando ele acabava de fazer o sacrifício, tinha uma bacia de água. E essa bacia de água, no fundo dela, tinha como um espelho. Por que tinha um espelho? Porque a hora que o sacerdote acabava de fazer o sacrifício, as mãos dele estavam cheias de sangue, espirrava. Então, o que ele fazia? Ele ia naquela bacia, ia lavar a mão. Quando ele ia lavar a mão, o espelho que estava no fundo daquela bacia refletia o seu rosto, e ele conseguia ver aonde tinha mancha de sangue, e ele pegava aquela água e ia lavando, para ele poder entrar no lugar santo e apresentar o holocausto a Deus. O que fala isso a respeito dessa água? A água é a palavra. Se você não tiver contato com a palavra, você nunca vai saber naquilo que você está errando. Se você não conseguir olhar para a palavra, que é como um espelho,
Você nunca vai conseguir saber aquilo que você está fazendo, se está errado ou certo diante de Deus. Aí o que acontece? Você vai fazer tudo errado, achando que está tudo certo. Mas quando você vem para a palavra, irmãos, ela abre a sua mente. Você vai entender. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Tomamos cuidado. Aí, o último versículo aqui para a gente refletirmos, olha o que ele fala. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Olha o que Paulo fala a respeito da responsabilidade ou do zelo que temos que ter para com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele fala a respeito de santidade cristã. E essa santidade, irmão, não está falando de perfeição. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Você não tem nada a ver com esse mundo, irmão. Você não tem nada a ver com o padrão estabelecido desse mundo. Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala: e não vos conformeis com este século, ou com esse sistema mundano. Você não tem nada a ver com esse mundo, você é diferente. E aí, a responsabilidade é o seguinte, ele começa dizendo assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Versículo 20, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Cristo Jesus. Versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele começa falando de algum zelo, de alguma responsabilidade, alguns cuidados que temos que ter, para não macular o templo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Versículo 25, por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, a primeira coisa que eu preciso tomar cuidado, eu não posso mais viver dentro da prática da mentira, porque se eu fui liberto da mentira, eu não tenho que praticar mais a mentira não tem nada a ver mais com a minha vida. E outra coisa, mais séria, a Bíblia diz que aquele que mente, se constitui filho do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo mente desde o princípio, e é pai da mentira. Então quando você pratica mentira, e não tem mentirona e mentirinha, não tem esse negócio, não irmão, é só uma mentira para me resolver o problema. Mentira é mentira. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, deixai-vos a mentira e falai a verdade um com o outro, ao seu próximo. Irmão, e tem pessoas, irmão, que ele mente com uma tranquilidade, entendeu? Aquela mentira santa. Senti paz, irmão, menti, mas eu senti paz, então está valendo. Sentiu paz, então está valendo. Então há um cuidado muito grande com isso. Aí versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você tem que tomar muito cuidado em irar, porque se você não tiver um controle, irmão, a ira pode dominar você, você pode fazer besteira. Então há um cuidado que nós temos que ter. E não deis lugar ao diabo. E aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que o tenha que repartir com o que tiver necessidade. Aí eu quero parar aqui no versículo 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa
para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha o cuidado que eu e você temos que ter, irmãos. A nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, não saia da vossa boca palavra torpe e obscena. Irmão, vou te dar um conselho. Se você não tem uma palavra boa para edificar o próximo, irmão, não fala nada então. Fica de boca fechada. A Bíblia fala que aquele que tem-se por calado é sábio no meio dos outros. Se você não tem uma palavra, irmão, que vai ajudar o irmão a ter a sua autoestima para cima, que vai ajudar ele a ir para frente, que vai ajudar ele a melhorar a vida dele com Deus, irmão, então não fala nada. Se você não tem palavra de Deus para ajudar alguém a melhorar, irmão, para de ficar falando da vida dele para os outros. Para de ficar, sabe, fazendo comentários de coisas que você não está ajudando, está só atrapalhando mais. Então há um cuidado muito grande. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Mas irmão, você não estava lá. No dia lá do calor da discussão na empresa, irmão, não deu para segurar, irmão. E eu mandei meu patrão, sabe, tomar lá no Jardim do Éder. Não deu para segurar, irmão. Eu mandei ele para a esquina mesmo. E não tem esse negócio, irmão. Porque olha, eu sou crente, mas olha, tem hora que... Irmão, então você precisa aceitar Jesus de novo na sua vida. Porque você já deixou de ser cristão e começou a se tornar um religioso. Então tem que tomar muito cuidado. E não saia da vossa boca palavra torpe, mas apenas o que for necessário para edificação, para que dê graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Olha a responsabilidade, irmão. Há uma seita aí, não vou dar nome por questão de ética, mas uma seita aí que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma força ativa. Tá, então se o Espírito Santo é uma força ativa, ele não sente. Ele não fala. Ele não escolhe. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece. Então se ele se entristece, prova a personalidade do Espírito Santo. Ainda que nós não o vemos, mas sentimos que ele está em nós. E a Bíblia fala para não entristecer. Agora lá em Tiago capítulo 4 versículo 5, a Bíblia diz assim, ó, e não sabeis vós que o Espírito Santo que está em vós sente ciúme por vós? Irmão, sentir ciúme não é você querer dominar. Sentir ciúme é você ter zelo por aquilo que é seu. E por que o Espírito Santo tem ciúme de mim, de você? Porque nós somos dele. Ele quer zelar pelo nosso bem-estar. Então, qual que é a recomendação de Paulo aqui? Vós sois o templo do Espírito Santo. Deus habita em vocês pelo Espírito Santo. Mas esse privilégio exige de nós responsabilidade, zelo. Deus vai pedir conta para você. Deus vai pedir conta para nós. O que você está fazendo com o templo? Não, existe vários versículos a respeito do corpo como templo. A Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus, servir a Deus com o nosso corpo, adorar a Deus com o nosso corpo, e não dar a Ele as paixões efêmeras e momentâneas deste mundo. O que você está fazendo com o templo de Deus, que é o seu corpo? Né? Às vezes vai lá, é que nem aquela historinha do irmão que saiu da igreja e passou no boteco. Você viu que a historinha? O irmão saiu da igreja e passou no boteco. E aí ele chegou na frente do boteco e ele: a paz do Senhor! Ninguém respondeu. Aí ele falou de novo: a paz do Senhor! Ninguém respondeu. Aí ele entrou e falou para o dono do bar: dá uma dose para mim. Daí ele pegou uma dose e bebeu. E aí, irmão, deixa eu falar para você a coisa. Você sabia que você é uma testemunha viva? As pessoas estão, ó. Apóstolo Paulo fala que nossa vida é como um livro aberto, para todo mundo ler. Um pastor contou numa pregação dele, um testemunho dele, e que ele foi tirar férias lá para o lado de Minas. Lá da capital de São Paulo, ele atravessou e foi lá para o outro lado. Está lá no hotel, tirando umas férias. Aí ele desceu no restaurante, foi almoçar. O garçom falou assim, não sabia que ele era pastor, falou assim:
com licença, senhor, nós disponibilizamos um drink, uma caipirinha da casa, para quem vem aqui e tal. O senhor aceita experimentar um pouquinho de caipirinha? E aí ele lembrou que quando ele era pequeno, o vizinho da igreja que ele congregava, todo dia fazia caipirinha, e gritava no quintal: vem beber a caipirinha. E ele ficou com esse negócio na cabeça, e ele sempre tinha vontade de experimentar a caipirinha, mas como ele era filho de crente, não podia. E ele cresceu, jovem, via a turma falando: vamos tomar uma caipirinha. E ele com aquele negócio na cabeça queria tomar caipirinha, e não podia porque era filho de crente. Aí quando ele agora, pastor, está de férias, ele falou: Jesus, o senhor vai me perdoar, mas eu vou experimentar essa caipirinha. Faz muitos anos que eu tenho vontade de experimentar esse negócio, eu vou experimentar um pouquinho. Irmão, ele experimentou, falou assim: mas que trem ruim. Mas experimentou. Quando ele foi pagar a conta, ele falou: quanto que é o almoço e quanto que é a caipirinha? Aí o outro falou assim: não, o senhor não vai cobrar nada não, pastor. Aí ele falou: peraí, como que você sabe que eu sou pastor? Aí ele falou assim: eu tenho uma irmã minha que mora em São Paulo, e toda vez que eu saio de férias, eu vou para São Paulo, e vou na casa dela, ela me convida para ir na igreja, que o senhor é pastor. Irmão, o pastor não sabia o que fazia, quebrou o pastor no meio. Entendeu? Então, você é templo, irmão. Você tem uma responsabilidade de zelar pelo seu corpo. Não ofereça o seu corpo às meretrizes. Não ofereça o seu corpo para as paixões carnais, efêmeras desta vida. Mas glorifique a Deus no seu corpo, com o seu corpo. Porque você tem responsabilidade de cuidar do seu corpo. Um golinho só, irmão, pode levar você para o inferno. Uma pitadinha só pode levar você para o inferno. Uma noite só com a namorada, irmão, para satisfazer o desejo, porque não está para aguentar, pode levar você para o inferno. Se Jesus vem bem naquela hora, irmão, que você está ali, e aí? Toma cuidado. Deus está de olho em você. A mãe talvez não está te vendo. Você dá uma escapadinha assim: não tem ninguém vendo? Agora. Mas Deus está te olhando e só contabilizando lá. Está usando o meu tempo, a minha morada para essas coisas. Está aqui anotadinho aqui, ó. Então, a palavra de Deus para você nessa noite é: vós sois o templo do Espírito Santo, onde Deus habita e faz morada. Então, tenha o cuidado de não estragar esse templo, irmão. Tenha o cuidado. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: você está falando aí que é pecado fazer essas coisas? Aonde está escrito na Bíblia que fumar é pecado? Mostra para mim. Irmão, e não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia onde fala fumar é pecado. Eu falei: e agora? Mas aí, irmão, eu descobri que não existe a palavra de forma explícita falando que fumar, mas ela mostra que existe princípio. Aí eu usei esse termo, irmão: o vosso corpo é templo de Deus. Se o destruir, Deus o destruirá também. Se você fuma, você estraga a sua saúde, automaticamente o seu corpo está sendo estragado, destruído, e ele é templo do Senhor. Amém? Então eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração nesta noite, para reflexão. Leia na sua casa essa palavra no nome de Jesus. Amém? Nós vamos tirar